E aí, pessoal, a gente está estudando gráficos, né? Está estudando um pouco de estatística, a gente já estudou algumas coisas, alguns conceitos sobre tabelas e gráficos. A gente vai estudar hoje um pouquinho de medida de tendências centrais, né? A gente não vai estudar todas as medidas, mas a gente vai estudar algumas importantes, como média, moda, mediana. Então, essa aula aqui eu estou fazendo para o pessoal do nono ano, apesar de que o oitavo ano também a gente está vendo um assunto muito próximo, então, se quiser dar uma olhada, fica à vontade. Então, a gente já viu alguns conceitos sobre estatística, onde usar, como usar, para que serve. Aí a gente começou a estudar tabela de distribuição de frequência, em classes, em hall, gráficos. Nós vimos os 4 tipos de gráfico mais usados, exemplificamos e definimos. Hoje a gente vai dar uma olhada em média, moda e mediana. Existe mais de um tipo de média, mas a gente não vai ver todos aqui. Então, na próxima aula a gente vê pesquisa amostral, então uma ideia do que significa, e probabilidade, que é importante também no estudo da estatística. Então, simbora, né? A gente já falou um pouquinho sobre o que é estatística, como usar, onde achar. Isso aqui é a introdução que a gente faz em todas as aulas, né? Onde o que é estatística, para que serve e onde usar. E nas aulas anteriores a gente já debateu sobre isso. Já disse da importância da organização e análise dos dados em nossas vidas, né? De maneira geral, né? Então vamos lá, a gente vai dar uma estudada hoje em média, moda e mediana. Essas três medidas são consideradas medidas de tendência central. São medidas que falam sobre o centro, né, das informações que você está pesquisando. Basicamente, você está com um conjunto de variáveis, os valores que as variáveis aparecem, né, as frequências, e às vezes, né, pela dispersão das informações, é preciso você representar isso com uma medida só. Você tem muitas variáveis, cada variável com uma frequência muito alta, então se você for colocar isso numa tabela para estudar, pode ficar um pouco complicado. Então, às vezes, é necessário você usar uma medida padrão em um conjunto de informações, em um conjunto de dados. E é para isso que serve a média, né? Então, a gente vai estudar primeiro média aritmética, que nada mais é do que a soma dos valores, né, a soma das frequências, dividido pela quantidade de valores que você somou. Em geral, ela tem como objetivo representar um conjunto de valores por um único valor, como eu falei. Você tem muita informação e você precisa representar essas informações de uma forma, com um único valor. E esse valor pode ser a média, né? Que são conhecidas como medida de tendência central, justamente como os dados estão dispersos, né, espalhados, você tem uma medida referente ao centro dela. E mesmo que eles estejam muito afastados do centro, você consegue calcular aritmeticamente a distância entre elas, né? Quanto mais concentrado, melhor a informação. Então, a gente denota x barra ou m, também usa, né, MA, média aritmética, onde a gente precisa somar os valores e dividir pela quantidade de valores que foram somados. Aí, por exemplo, tem um erro. Aqui é x2, né? x3, x4 e aí vai. Então, vamos corrigir. Quando eu mandar para vocês, já vai corrigir. Então, como dito anteriormente, a média é um valor que é usado para representar, dentro de um conjunto de dados, dentro de um conjunto de informações, de um conjunto de várias variáveis, representar essas informações por um único valor, né, que a gente chama de média. Nesse caso, média aritmética é a soma de todos esses valores, dividido pela quantidade de valores que aparecem, né, que você somou, na verdade. Você pode representar ele pelo x barra ou pelo m maiúsculo A, em média aritmética, pode ser minúsculo também, né? Alguns professores costumam usar isso. Importante que fique claro para quem você está passando a informação o que significa ele, né? O que significa aquele x barra ali, aquele m ali. Então, vamos ver um exemplo aqui, tá bom? Um exemplo. A tabela ao lado apresenta as notas de 3 anos da turma do nono ano. Desculpa, de 3 notas. No ano de 2020, na disciplina de matemática, calcule a média aritmética de cada aluno. Então, nós temos aqui uma tabela. Nessa tabela tem a nota de 3 alunos.
o primeiro aluno, Emerson, que no primeiro trimestre tirou 9,5, no segundo tirou 9 e no terceiro tirou 10. Bom aluno. O aluno Vitor, que tirou no primeiro trimestre 6,5, no segundo 7 e no terceiro 7,5. E Nicole, que tirou 8,5 no primeiro trimestre, no segundo tirou 9 e no último, lá no terceiro, tirou 9,5. Vamos calcular a média dos três alunos em questão aí. Como a gente está falando aqui de média aritmética, então a gente só precisa somar os valores, né? Nesse caso, 3 valores para cada um deles e dividir por 3. Né? Então, primeiro, Emerson, que tirou 9,5, 9 e 10. Então, eu vou somar. A média dele nesses 3 trimestres serão 9,5, 9 e 10. Dividido por 3, então, a gente tem o valor, que é 9,5. Somei, então... Nesse caso, como foi muito bem ajustado, então acabou que uma das notas apareceu sendo a média. Mas, em geral, isso não significa, né, que vai acontecer, que você vai somar os valores e a média vai ser um dos valores do conjunto de dados. Pode ser um valor fracionário. Então, a gente somou e dividiu por 3. Vamos fazer a mesma coisa com os outros 2 alunos, né, que sobraram. Vitor, a média vai ser 6,5 mais 7 mais 7,5. Dividido por 3, que estou somando 3 valores. Então, vou ter 21 dividido por 3, deu 7. E a última, Nicole, aqui, 8,5 mais 9 mais 9,5. Vai dar 27 por 13, que deu 9. Então, a questão toda é quando você tem muitos números para serem somados, né? E você precisa tomar cuidado com esse somatório aí, porque se você esquecer um valor, você vai estar modificando a informação, modificando os dados. Em geral, como você tem esse tipo de problema, a gente costuma colocar em ordem crescente e depois somar, para identificar cada um deles, né? Para não correr o risco de somar errado. Então, essa é a ideia de média aritmética. Algumas vezes você tem um conjunto de informações muito grande e aparecem valores repetidos. Aí, em vez de você somar valor por valor, você pode usar o cálculo de média ponderada, que é justamente que leva em consideração esses valores que aparecem repetidos. Aí você transforma na soma de multiplicações. Em vez de somar cada um valor, você identifica aqueles valores iguais, né, recorrentes, quantas vezes ele aparece. Em vez de somar um por um, você soma a multiplicação, soma e multiplica. Né? Na verdade, você multiplica e soma cada um desses valores. Então, a média ponderada tem a mesma ideia da média aritmética, porém, você tem um peso agora. O peso é justamente o valor que você multiplica, né? Se você está somando e aparece 2 vezes o número 5, então você, em vez de escrever 5 mais 5, você escreve 2 vezes 5. Então, 5 tem peso 2. Justamente porque aqueles que têm recorrência, né? O peso é o valor que se repete. Quantas vezes esse valor se repete? Que é a recorrência. Então, você vai somar, você vai fazer o produto e fazer a soma. Então, a média fica com a soma dos produtos de cada valor e o seu respectivo peso, né? Dividido pela soma dos seus pesos. No final, vai dar a mesma coisa, né? Você vai somar pelo total, vai dividir pelo total. A soma N embaixo, né? E ali a mesma coisa, as representações podem ser o x barra ou MP, de média ponderada. Vamos pegar aqui uma outra ideia também, né? A tabela ao lado apresenta todas as notas de uma turma do nono ano do Colégio Jorge Amado no ano de 2020. Na disciplina de matemática, calcule a média dessas notas. Então, eu tenho aqui uma tabela de uma turma, aí digamos que tenha sido só no primeiro trimestre, no segundo. Então, pegou uma unidade e pegou a nota de todos os alunos, para verificar a média de todos esses alunos, né? Se você quisesse, por exemplo, fazer uma comparação de um curso, 2 cursos da mesma série, para ver qual que tem média maior, qual que tem média menor, quais turmas que tem a média, os valores estão mais próximos do centro, qual que não está. Então, nesse caso, o que eu preciso fazer? Perceba que alguns valores aparecem mais de uma vez. Então, para cada valor, o que a gente vai fazer? Vai primeiro identificar quantas vezes cada um deles aparece, né? Então, como eu disse aqui, você poderia fazer o seguinte aqui, colocar em ordem crescente todos os valores, que seria o ideal, fazer uma nova tabela
E agora eu vou colocar os valores em ordem crescente, porque eles estão, né, espalhados. E aí você conseguiria saber quantas vezes o 5 apareceu, quantas vezes o 10 apareceu, quantas vezes o 7,5 apareceu. Não foi o que nós fizemos aqui, nós simplesmente contamos, né? E aí calculamos a média. Mas é uma ideia para você não acontecer de você esquecer um valor ou errar. Primeiro você identifica quantos valores você vai precisar somar, né? Você tem uma tabela 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas por 4 colunas, então você tem 20 valores aqui. Então o somatório final vai ser 20, né? Os valores que você vai somar. Mas essa parte é importante você colocar os valores em ordem crescente. Para calcular aqui, né? Você pode ir direto, que é como eu fiz aqui, né? Simplesmente identifiquei quantas vezes o 5 apareceu, quantas vezes o 10 apareceu, contei esses valores, né? Contei a frequência e aí somei. Mas você pode fazer isso, né? Escrever em uma linha os valores em ordem crescente, para não correr o risco de errar. Então, a minha média ponderada vai ser, o menor valor que aparece é 5, o 5 aparece uma vez só, eu coloquei um aqui, mas não tem necessidade, mas como tem peso, né? A média ponderada, então eu coloquei para identificar que o peso do 5 é 1, ou seja, a nota 5 apareceu uma vez. Próximo valor, 6,5. 6,5 apareceu duas vezes. O próximo, 7, apareceu uma vez só. O 7,5 apareceu três vezes. O 8,5 apareceu duas vezes. O 9 apareceu cinco vezes, o 9,5 três vezes e o 10 três vezes. Então, eu fiz 1 vezes 5 mais 2 vezes 6,5, mais 1 vezes 7, mais 3 vezes 7,5, mais 2 vezes 8,5, mais 5 vezes 9, mais 3 vezes 9,5, mais 10 vezes 3, 3 vezes 10, dividido pela soma dos pesos. 1, mais 2, mais 1, mais 3, mais 2, mais 5, mais 3, mais 3, que vai dar 20. Então, eu vou ter o seguinte valor para a gente dividir aqui. 158,5 dividido por 20, que vai dar 7,925 ou aproximadamente 7,9. Foi rápido, né? Deixa eu voltar aqui, tá bom? E dessa forma a gente calcula aqui. A gente determinou a média ponderada. Mas se você não entendeu, achou que complicou em relação ao cálculo da média, simplesmente você pode somar o valor um por um, que vai dar a mesma coisa, né? Somar cada valor um por um, né? Em vez de fazer esse peso aqui, a multiplicação, dividir pela quantidade de valores que você somou, que nesse caso é 20, e daria no mesmo. Porém, essa conta aqui seria um pouquinho maior, né? Então, a gente falou de média aritmética e média ponderada. Bora falar de moda. Moda é bem sugestiva porque é o valor que mais aparece. Então, se você tem um conjunto de informações, aquele valor que mais aparece é a moda. Então, se você está pesquisando sobre, sei lá, a cor dos olhos dos seus alunos, ou a cor ou a medida da altura dos alunos. Então, por exemplo, se você pesquisa a cor dos olhos e o valor que mais apareceu é castanho, então a moda é castanho. Não é isso? Se apresentar dois valores com maior frequência, então você tem duas modas, você diz que esse conjunto é bimodal. Três valores trimodal, quatro valores quadrimodal e assim segue, né? Então você pode ter duas modas, três, quatro, cinco, seis, e se todos os números forem diferentes, né, não existe um que apareça mais vezes, esse conjunto de informações, de dados, ele é amodal, ou seja, ele não possui uma moda, não possui um valor que aparece mais vezes. Então, moda, dentro de um conjunto de dados, é aquele valor que se destaca, aquele que aparece mais vezes. E quando a gente fala de moda aí, né, na questão estética de revista, essas coisas que aparecem aí, é justamente isso, né? Moda é tendência. É o que todo mundo usa, ou que a maioria está usando. Não significa que todo mundo vai usar, né? Se você tem uma roupa que está em destaque, né? Nem todo mundo vai usar essa roupa, mas boa parte, a maioria vai usar. Então, o que mais aparece. A gente pode denotar por MO. Então, eu peguei uma tabela aqui, já tinha colocado aqui a moda, né? A tabela de notas é aquela anterior, que tem a nota dos alunos da sala. Então, o valor que mais apareceu aí foi a nota 9. Então, a moda é 9.
Então, moda é mais tranquilo, você não faz conta nenhuma, né? Igual média. Média aritmética ou ponderada, você precisa fazer alguma conta. Precisa somar e dividir, transformar, calcular aquela razão. Aqui não, aqui você só vai identificar o que mais aparece. Aquele valor que mais aparece, a gente chama de moda. A última medida que a gente colocou, que a gente vai falar, é a mediana. A mediana a gente precisa fazer uma conta, né? A gente tem duas possibilidades. Você pode ter um conjunto de informações ímpares, né? Ou seja, você pode ter 9, 10, 11, 13, 7, ou seja, os valores que aparecem, né? O conjunto, né? Total de números que você está trabalhando, de informações, é um número ímpar. Então, nesse caso, a mediana é justamente o valor que vai estar no meio. Então, como é que você faz para calcular a mediana? Você coloca esses valores em ordem crescente e identifica o valor que está no meio. Ou você pode, depois de colocar, você pode fazer o seguinte cálculo também, né? Se você estiver somando, se você tiver lá 15 valores. Se você dividir 15 por 2, dá 7,5. Então, o valor do meio é o valor 8, é o oitavo valor. Você soma 1, entendeu? Você pega o número inteiro. Então, de novo, se você quer calcular, determinar a mediana de um conjunto de informações, de dados, que tem 15 valores lá. Aí você coloca-os em ordem crescente, inclusive se eles se repetirem, você vai colocando até aparecer um diferente. Então, se você tiver 15 valores iguais, né, que pode acontecer, ou 7 iguais e 8, então você vai colocando sempre em ordem. Se aparecer igual, você vai colocando, até chegar ao último valor que você está trabalhando. Colocou em ordem crescente, identificou o que está no meio. Para você fazer essa identificação, basta que você pegue a quantidade de valores que você está trabalhando, se você estiver trabalhando com 15, divide por 2. Se, como a gente está falando aqui de números ímpares, vai dar sempre um valor decimal. No caso de 15, vai dar dividido por 2 é 7,5. Então, você pega o número inteiro e soma 1. 7 mais 1, 8. Então, o seu oitavo valor vai ser a sua mediana. Se o conjunto de valores for pares, for os números pares, aí você vai precisar calcular uma média, né? Deixa eu corrigir aqui que tem um erro ali também. Então, para você calcular essa mediana, você precisa colocá-los em ordem crescente. Você pode ter um conjunto de informações ímpares ou pares, né? Se for ímpar, tranquilo, você vai colocar em ordem crescente e identificar o do meio. Para identificar o do meio, basta você dividir o número de informações por 2. Se tiver 15 dividido por 2, dá 7,5. Se tiver 21 dividido por 2, 11,5. Se tiver 31, então sempre você divide por 2 e soma 1 ao número inteiro. E aí, como você colocou em ordem crescente, você vai identificar o termo que vai estar na posição. No caso de 15, é o oitavo valor. Se for um número par de informações, você precisa calcular a média dos dois valores que estão no meio. Então, por exemplo, você está calculando a mediana de 10 valores. 10 é par, 10 dividido por 2 dá 5. Então, você pega o quinto valor e o sexto e calcula a média. Coloca os primeiros em ordem crescente. Aí não importa se eles são iguais ou diferentes. Então, se você tem lá 10 valores, coloca em ordem crescente esses valores, divide 10 por 2 dá 5. Então, o seu quinto valor e o seu sexto valor, você calcula a média entre eles, que você vai achar o valor que está no meio, né? A mediana dos valores. Então, mediana realmente é o meio, dividido por 2. Fato interessante ou importante é que nem sempre esses média, mediana e moda serão necessariamente o mesmo valor. Então, considera a tabela. O lado determina a mediana dos valores apresentados na tabela. Então, peguei aquela mesma tabela anterior que tem as notas dos alunos e vou colocar em ordem crescente e identificar os valores do meio. Perceba que nesse caso você tem um número par de valores, né? Você tem 5 vezes 4, 20. Estou colocando em ordem crescente do menor valor que aparece, que foi o 5 até o 10, que é o maior. Como você tem 20, então 20 dividido por 2 dá 10. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é o 10º valor. Esse aqui é o 11º. Ah, por que 10? Desculpa. Por que você contou 10 e 11? Porque eu disse anteriormente, né? Eu tenho 20 valores, dividindo 20 por 2 dá 10, então os meus valores que estão na mediana é o número
da posição 10 e da posição 11. Então, eu calculo a média desses dois valores, né? Nesse caso, igual, ficou tranquilo, né? Vai ser o próprio 9 e a minha mediana vai ser 9. Isso não significa necessariamente que você vai ter, que isso sempre vai ocorrer, né? Que os valores que você vai calcular a média serão iguais. Isso depende do conjunto de valores que você está trabalhando, de quantos você está trabalhando, a variação entre eles e assim por diante. Então, dessa forma a gente falou dos três valores. E a mediana, nesse caso, vai ser 9. Percebeu que a mediana e a moda coincidiu, porém a média não, né? Como eu disse, nem sempre eles vão se dar a mesma coisa. E para quem é aluno aí do nono ano do Colégio Jorge Amado, tem uma atividade aí para a gente. Então, vai ficar para vocês a atividade e a gente discute isso no momento da aula online, né? Que a gente vai estar lá ao vivo com vocês discutindo. A gente pega essas questões aí da página 144, 145 e faz durante a aula. No mais, bom estudo aí e boa sorte. E fique em casa.